Você está observando uma imagem de satélite da costa de Chittagong, Bangladesh. À primeira vista, parece apenas uma praia comum. Areia, ondas, a linha da água. Mas ao aumentar o zoom, a cena muda completamente. Ao longo da costa, por cerca de 20 quilômetros, repousam navios. Dezenas deles. Gigantescos petroleiros, porta-contêineres, graneleiros, embarcações com até 300 metros de comprimento, encalhadas na areia como baleias à deriva. Ao redor de cada uma multidão de trabalhadores com cortadores a gás. Eles estão desmantelando esses leviatãs de aço em pedaços. Manualmente, ao ar livre, sem docas, sem guindastes, sem nada que você chamaria de infraestrutura. Esse é Chittagong, o maior cemitério de navios do planeta. Todos os anos, aqui e em alguns lugares semelhantes, Alang na Índia, Gadani no Paquistão, cerca de 1.000 embarcações oceânicas são desmontadas. O peso total, milhões de toneladas de aço. Não se trata de uma indústria secundária. É um sistema global de reciclagem, sem o qual a frota comercial mundial não poderia existir. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. O desmantelamento de um navio não é apenas desmontá-lo para sucata. Uma embarcação oceânica é um concentrado de materiais perigosos. Milhares de toneladas de aço cobertas por tintas à base de chumbo. Centenas de toneladas de isolamento de amianto. Dezenas de toneladas de combustíveis pesados, óleos e lubrificantes. Bifenilos policlorados em equipamentos elétricos. Mercúrio em instrumentos. Fontes radioativas em equipamentos de navegação. Cada navio é uma coleção flutuante de substâncias que foram proibidas em terra há décadas, mas que existem legalmente a bordo porque a embarcação foi construída antes da proibição. E essa coleção precisa ser desmontada, de forma segura, ecológica e economicamente viável. E aqui começa o conflito que define toda a indústria. A física do desmantelamento de estruturas de aço, a economia dos países em desenvolvimento, a ecologia das costas e o direito internacional. Tudo converge em um único ponto. E esse ponto é uma praia suja no sul da Ásia. Porque é lá que o equilíbrio entre custo, segurança e demanda por aço encontra seu rígido e desconfortável equilíbrio. Hoje, vamos explorar como realmente funciona a reciclagem de navios. Por que ocorre dessa maneira? E por que qualquer tentativa de alterar esse equilíbrio esbarra em limitações que são impossíveis de contornar? Vamos começar pelo essencial. Por que os navios precisam ser reciclados? A vida útil média de um navio mercante oceânico é de 25 a 30 anos. Não porque o casco se desintegre. O aço do qual o navio é feito pode durar até 50 anos se bem mantido. O problema é a economia. A cada poucos anos, a Organização Marítima Internacional endurece os padrões ambientais e operacionais. Novos requisitos para emissões de enxofre, eficiência dos motores, tratamento de águas de lastro, design do casco. Modernizar um navio antigo para atender aos novos padrões muitas vezes custa mais do que o próprio navio. Além disso, os novos navios são significativamente mais econômicos. A diferença no consumo de combustível entre uma embarcação de 1995 e uma de 2020 pode chegar a 30 a 40%. Com o preço do combustível de bunker a várias centenas de dólares por tonelada e um consumo diário de 100 a 200 toneladas, isso representa milhões de dólares em economia por ano. Chega um momento em que é mais barato vender o navio para sucata do que continuar a operá-lo. Esse momento é o que os armadores chamam de morte econômica do navio, o ponto em que cada dia de operação gera prejuízo. O proprietário vende o navio para um corretor especializado, que lida exclusivamente com transações de reciclagem, um mercado separado, de bilhões de dólares, com suas próprias cotações e índices.
O corretor revende o navio para um estaleiro de reciclagem. O preço é determinado pelo peso leve de deslocamento, a massa do casco vazio, sem carga, combustível ou lastro. E aqui começa a física. Um navio oceânico não é um carro que se pode levar ao ferro velho e achatar. Trata-se de uma estrutura composta por dezenas de milhares de toneladas de aço, soldadas em uma única peça. O casco é formado por chapas de 15 a 30 milímetros de espessura, reforçadas por costelas, longarinas, vigas e divisórias. Dentro, há motores pesando centenas de toneladas, caldeiras, geradores, quilômetros de tubulações, dezenas de quilômetros de cabos elétricos, sistemas de ventilação, tampas de porão e correntes de âncora. Desmontar isso em um dique seco, utilizando guindastes industriais, cortadores a plasma e sistemas automatizados, é tecnicamente viável. É assim que funcionam os estaleiros de reciclagem na Turquia e na Europa. O navio é levado ao dique, fixado, e equipes especializadas cortam metodicamente de cima para baixo, seção por seção. Cada material é separado. Substâncias perigosas, como amianto, tintas à base de chumbo e combustíveis pesados, são removidas antes do corte e descartadas separadamente, seguindo rigorosos protocolos ambientais. O problema é o custo. Desmontar um grande navio em um estaleiro europeu pode custar vários milhões de dólares. O estaleiro de reciclagem não só precisa cobrir esses custos, mas também lucrar. A única fonte de receita é a venda dos materiais obtidos, principalmente o aço. E aqui surge uma limitação fundamental. Uma tonelada de sucata naval na Europa custa entre 250 e 350 dólares. Na Ásia do Sul, esse valor vai de 400 a 500 dólares ou mais. O custo da mão de obra em Bangladesh é dezenas de vezes menor do que na Europa. As exigências ambientais são incomparavelmente mais brandas. A infraestrutura é mínima: uma praia, uma faixa de maré e um cortador a gás. A matemática é implacável. Um estaleiro europeu pode oferecer ao proprietário do navio 200 dólares por tonelada. Um estaleiro em Chittagong, por outro lado, oferece 450. Para um petroleiro com deslocamento leve de 40 mil toneladas, a diferença chega a 10 milhões de dólares. Nenhum proprietário de navio, atuando em um mercado competitivo, recusaria essa quantia. É por isso que mais de 70% do tonelagem mundial é reciclada em 3 países: Bangladesh, Índia e Paquistão. Não porque eles queiram fazer esse trabalho sujo, mas porque a equação econômica não tem outra solução. O método utilizado nos estaleiros asiáticos é chamado de beaching, do inglês beach, que significa praia. O navio é levado até a costa, seja por seus próprios meios ou rebocado, durante a maré alta. Quando a maré atinge seu pico, o navio é direcionado para a praia em plena velocidade. Ele desliza sobre a areia e encalha. Quando a água recua, ali está um navio oceânico em terra firme. A cena é surreal. Um petroleiro de 300 metros de comprimento, parado na praia como uma baleia encalhada, com o fundo exposto, coberto de conchas e algas. Sem diques, sem guindastes. Apenas uma praia com uma faixa de maré de 6 a 8 metros, que expõe o casco do navio para o trabalho 2 vezes ao dia. As marés aqui funcionam como um dique seco gratuito, criado pela gravidade da Lua. A desmontagem começa pelo topo. Primeiro, tudo que pode ser removido sem corte é retirado. Equipamentos da ponte, móveis, portas, janelas, eletrônicos, dispositivos de salvamento. Tudo isso é vendido no mercado de segunda mão. Instrumentos de navegação, móveis da cabine do capitão, até maçanetas, tudo encontra um comprador. Em seguida começa o corte. Cortadores a gás, maçaricos de oxiacetileno, cortam a chapa de aço e a estrutura do casco em pedaços que podem ser levantados
e transportados. Equipes de trabalhadores, dezenas, às vezes centenas de pessoas em um único navio, trabalham simultaneamente em diferentes níveis. Imensas seções de aço, cortadas do casco, caem na areia. Elas são cortadas em pedaços menores, carregadas em carrinhos e levadas para as usinas de laminação, onde são fundidas em vergalhões. Esse método é primitivo, mas possui uma qualidade que supera todas as suas desvantagens. É barato. A infraestrutura é mínima. A praia e as marés são gratuitas. O equipamento é simples. Um cortador a gás custa muito pouco. A mão de obra é abundante e disposta a trabalhar por alguns dólares por dia. Mas aqui surge uma questão evidente. Se a desmontagem de navios na praia é tão barata e eficiente, por que o mundo inteiro não envia embarcações para a areia? Por que existem docas caras na Europa? Por que organizações internacionais tentam mudar esse sistema há décadas? E é aqui que encontramos uma barreira de limitações. A primeira limitação é a segurança das pessoas. Desmontar um navio na praia com um maçarico é uma das atividades mais perigosas do planeta. Os trabalhadores cortam aço a alturas de dezenas de metros, equivalentes ao 8º ou 10º andar, sem qualquer proteção, sem capacetes, muitas vezes de sandálias. Seções de aço pesadas, cortadas do casco, caem na areia de forma imprevisível. O único aviso é um grito. Dentro do casco, há espaços fechados com resíduos de gases tóxicos, vapores de combustível e poeira de amianto. Não há ventilação. A única iluminação disponível é a luz do dia que entra pelos escotilhões. O maçarico, ao entrar em contato com resíduos de combustível ou óleo em um tanque não limpo, pode provocar uma explosão. Em um espaço confinado, isso se torna uma detonação. Explosões em estaleiros de desmontagem não são exceções, mas eventos regulares. Dezenas de trabalhadores perdem a vida anualmente nos estaleiros do sul da Ásia. Centenas sofrem lesões graves, queimaduras, fraturas e doenças crônicas, como asbestose, câncer de pulmão e intoxicações por metais pesados. Não há estatísticas precisas, pois muitos casos não são registrados. Os trabalhadores frequentemente não têm contratos formais. A segunda limitação é a ecológica. Quando um navio é desmontado na praia, tudo o que está dentro dele contamina o meio ambiente. Combustíveis pesados e óleos escorrem para a areia e para a zona de maré. Poeira contendo chumbo e mercúrio se dispersa com o vento. Fibras de amianto são lançadas ao ar. Bifenilos policlorados de transformadores e capacitores se infiltram no solo. A costa de Chittagong, onde a desmontagem ocorre há décadas, está contaminada com metais pesados a profundidades de vários metros. As concentrações de chumbo, cádmio e mercúrio nas águas costeiras superam em muito os limites permitidos. Pescadores locais capturam peixes nessas águas. Crianças locais brincam nessa areia. A terceira limitação é a legal. Em 2009, foi adotada a Convenção de Hong Kong sobre a reciclagem segura e ambientalmente racional de navios. Ela estabelece requisitos para a inventariação de materiais perigosos a bordo, para as condições de trabalho nos estaleiros de desmontagem e para os padrões ecológicos. A convenção só entrará em vigor em 2025, após 16 anos. Esse longo prazo é um indicativo da profundidade das contradições entre a economia da reciclagem e o desejo de torná-la segura. O problema é que normas rigorosas aumentam os custos, e o aumento dos custos torna a reciclagem legal não competitiva em comparação com a desmontagem na praia. Proprietários de navios vendem embarcações a intermediários, que as revendem sob outra bandeira, e o navio acaba na mesma praia, apenas agora formalmente pertencente a uma empresa de fachada em um país que não assinou a convenção. A sombra segue a luz. Essa situação tem um nome que todos na indústria conhecem:
Exportação tóxica. Países desenvolvidos constroem navios, operam-nos por 30 anos e, em seguida, exportam o problema de sua desmontagem, junto com todo o amianto, chumbo e mercúrio, para os países mais pobres do mundo. Não é uma maldade intencional, é uma consequência de uma equação econômica em que o custo da vida e da saúde humana é avaliado de forma diferente em várias partes do mundo. Mas há um modelo alternativo. Turquia. Estaleiros de Aliaga. Aqui, os navios não são desmontados na praia, mas em plataformas de concreto com infraestrutura adequada. Existem sistemas de coleta de efluentes contendo óleo. Há equipamentos de proteção individual para os trabalhadores. Há controle sobre a remoção de materiais perigosos antes do início do corte. O custo da desmontagem é mais alto do que em Bangladesh, mas mais baixo do que na Europa do Norte. Os estaleiros turcos ocupam um nicho intermediário, um compromisso entre custo e padrões. Mas mesmo a Turquia não consegue competir com o sul da Ásia em termos de preço. Um armador, ao escolher entre um estaleiro turco que oferece $350 por tonelada e Chittagong, onde a proposta é de 450, novamente optará pela diferença de milhões de dólares. Até que a regulamentação internacional torne essa discrepância ilegal ou economicamente inviável, a situação não mudará fundamentalmente. Agora, vamos voltar à imagem de satélite de Chittagong. Você agora vê essa praia de uma maneira diferente. Não é apenas um cemitério de navios. É um ponto de equilíbrio do sistema global, onde cada parâmetro está interligado com todos os outros. O preço do aço no sul da Ásia é alto o suficiente para que a reciclagem seja lucrativa. O custo da mão de obra é baixo o suficiente para que a desmontagem manual seja viável. A amplitude das marés é suficiente para que os navios possam ser puxados para a costa sem docas. A demanda por aço para a construção é colossal em países com economias em rápido crescimento. A regulamentação ambiental é suficientemente branda para não destruir a indústria. Mude qualquer um desses fatores, e o sistema deixa de funcionar. Eleve os padrões de segurança ao nível europeu. O custo da desmontagem aumentará, os estaleiros fecharão, e os navios começarão a enferrujar em ancoradouros ao redor do mundo, criando um problema ambiental ainda maior. Proíba a exportação de navios para reciclagem. Você privará dezenas de milhares de pessoas de sua única fonte de renda e cortará o acesso ao aço barato para países que dele precisam desesperadamente. Deixe tudo como está. As pessoas continuarão a morrer e a adoecer, e as costas continuarão a ser envenenadas. Esse não é um equilíbrio do qual se possa orgulhar, mas é um equilíbrio que existe. Não porque alguém o projetou, mas porque forças econômicas, físicas e sociais encontraram um ponto de interseção, feio, doloroso, mas sustentável. Nesse corredor, há também aspectos ocultos que são facilmente negligenciados. Os estaleiros de Chittagong e Alang são os maiores fornecedores de aço barato para o mercado interno. Até 80% do aço reciclado vai para a construção, casas, pontes, estradas para milhões de pessoas, que de outra forma não poderiam arcar com isso. O mercado secundário de equipamentos sustenta centenas de milhares de pequenos negócios com âncoras, bombas, geradores, até móveis. Ecossistemas inteiros de pequenas empresas existem ao redor dessas praias. A reciclagem de navios não é apenas poluição e perigo. É também o sistema circulatório da economia, sem o qual as regiões mergulhariam em uma pobreza ainda mais profunda. E é aqui que, a meu ver, reside a amarga beleza desse sistema engenheiro-econômico. A reciclagem de um navio não é uma tarefa técnica com uma solução limpa. É uma negociação constante entre a física das estruturas de aço, a economia de países pobres, a ecologia dos ecossistemas costeiros
e as vidas das pessoas que trabalham com cortadores a gás por alguns dólares por dia. Não há uma resposta certa. Há apenas um compromisso, difícil, injusto e, ao mesmo tempo, inevitável. Cada navio que sai do estaleiro já carrega o futuro dessa praia. 30 anos de navegação. E depois, Chittagong, ou Alang, ou Gadani. Um ciclo que começa em um estaleiro na Coreia do Sul e termina na areia do Golfo de Bengala. E aqui está o que me faz refletir. Falamos sobre navios que chegam para desmanche voluntariamente, por razões econômicas. Mas o que acontece com os navios que não chegam à costa? Com os barcos que afundaram no oceano, repousando a milhares de metros de profundidade, com cargas de petróleo, produtos químicos e, às vezes, materiais nucleares? O que acontece com essas bombas de tempo submersas e por que o mundo só agora começa a perceber a magnitude desse problema? Eu fiz um vídeo separado, explorando isso em detalhes. Você pode encontrá-lo no canal.